Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Meus irmãos e amigos, estamos mais uma vez aqui para passarmos a lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, dia 14 de junho de 2020, a lição de número 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Vamos estudar a lição de domingo. E já aqui em especial, como traz a nossa lição, segundo domingo, Dia do Pastor. Eu quero mandar saudações à paz do Senhor para o nosso pastor José Newton, o superintendente, juntamente com o nosso irmão José Newton e José Milton, os dois que são os nossos pastores da nossa congregação, e também ao pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoinhas, pastor Jair Silas. Eu deixo um abraço a todos os demais pastores. Nosso texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamados. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essa é a nossa verdade prática. Vamos passar aqui a nossa leitura diária. É sempre bom que você possa estar passando a leitura diária na congregação. A nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler aqui, ela se encontra em Efésios, capítulo de número 4, de 1 a 4, e Colossenses, capítulo de número 1, do versículo de número 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe com a Bíblia, eu vou ler aqui de maneira rápida. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, em longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. E vamos iniciar aqui a nossa introdução. Hoje a lição ela é um pouquinho mais resumida. Nossa lição. O apóstolo Paulo, ele passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, que são a humildade, mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. O ponto central, a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade
de cada crente. O tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. Aqui traz o nosso irmão comentarista. O primeiro subtópico, ele fala: o modo digno de viver cristão. Qual é o modo digno de viver cristão? Cristão é uma palavra grega que significa um pedaço de Cristo. Logo, eu sou cristão, eu sou um pedaço de Cristo. E ele traz aqui, o comentarista, que a nossa conduta diária, ela deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. A nossa conduta diária, ela não pode ser aquém da conduta da igreja de Cristo, porque somos parte da igreja de Cristo. Nós temos que andar conforme Cristo ordenou que a sua igreja andasse. E a princípio, que o nosso apóstolo Paulo traz, em unidade. Porque o corpo é um. E somos um em Cristo. E se há divergência, e se há separação, não se pode fazer mais parte do corpo. Então é preciso que nós vivamos em unidade. O segundo subtópico fala sobre humildade. A humildade. A humildade, para muitos pagãos naquela época, a humildade, até hoje, muita gente não acha a humildade como uma virtude, mas acha assim como algo bem negativo, como alguma fraqueza de caráter, até uma falta de amor próprio, faz aqui o nosso irmão, que é a humildade. Mas na verdade não é não. Cristo nos ensinou a ser humilde. Ele mesmo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo. Jesus se fez servo, sendo Deus se fez servo na sua humildade, para nos mostrar como devemos viver segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os seus caminhos. O Senhor Jesus, que sendo Deus, se fez servos. Imagine eu e você, meu irmão. Nós temos que viver com esta humildade. O Senhor, Ele também lavou os pés dos apóstolos, atos da bem de humildade. Quem sabe, muitos ali pensaram, não, o Senhor Jesus lavar meus pés, mas Ele lavou os pés dos apóstolos, com humildade. Sim que outra ação que reconhece a importância e o valor do outro. A humildade, ela consegue reconhecer a importância e o valor do outro. Se você anda com humildade, humildade não é no sentido de pouca aquisição financeira, que muitas vezes as pessoas pensam, não. Existem ricos humildes? Sim. Existem pobres arrogantes? Sim. Então é necessário que sejamos ou rico ou pobre, humildes. Assim como essas atitudes do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, tem muita gente que pensa que na sua soberba, no seu orgulho, pensa que é maior do que o outro, não tem humildade. Pensa que é melhor do que o outro, não tem humildade. Cristo diz, sem mim nada podereis fazer. E muitas pessoas levam isso para si. Quantos pensam aí, não, sem mim nada podeis fazer. Sem mim a escola dominical não anda. Sem mim o grupo de senhoras não anda. Sem mim a igreja não anda. Ao contrário. Não, sem Cristo sim. Mas muita gente com soberba no seu coração não tem nem um pouquinho de humildade. Muita gente com orgulho, aí pode até pensar desse jeito. Sem mim as coisas não andam. Não é por aí não. O dono da obra é Cristo, quem capacita é Cristo e quem fortalece é Cristo. Ele sim, que sem Ele nada podemos fazer. Então levemos a humildade, pratiquemos a humildade. Subtópico 3 fala sobre a verdadeira humildade, em oposição ao orgulho e arrogância, onde nós devemos andar. Com cortesia, com simplicidade, reconhecendo o valor do outro,
tendo empatia, nos colocando ali no lugar do outro. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia no relacionamento e promove a unidade do corpo de Cristo. É necessário, sim, a humildade para que haja unidade no corpo de Cristo, que é na igreja. Que somos um. Quando eu começo a considerar o outro maior do que eu, como a Bíblia me ensina, aí vai haver harmonia. Quando eu digo, não, você é o meu Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui para te servir, e vice-versa, há uma harmonia e uma unidade dentro do corpo de Cristo. O segundo tópico fala sobre, para havermos unidade, também, mais uma virtude, é preciso a mansidão. A mansidão. A virtude da mansidão produz os crentes capacidade de bem gerir conflitos. Tem gente que sabe bem gerir conflitos. Pacifistas. O subtópico 1 fala mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão, ela transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Aqui, um dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, no versículo 22. A mansidão, ela é importantíssima, porque nos deixa moderados. Bom, para que possamos pacificar as coisas. E o próprio Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele traz aqui no subtópico 2, do tópico 2 e subtópico 2, ele traz exemplos de mansidão. Ele traz Moisés, a Bíblia fala em Números 12:3, Moisés, que ele se tornou o homem mais manso da terra. Está ali. Por que ele se tornou o mais manso da terra? Porque ele não quis revidar, nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Outro clássico, o nosso Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro exemplo de mansidão, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele manteve o autocontrole enquanto estava ali naquela situação de calúnia, muita gente caluniando ele, batendo na face dele, mas ele teve mansidão, não revidou. Alguns discípulos até queriam que eles revidassem. Ó Senhor, o Senhor permite isso? E Jesus, em diversas partes da Bíblia, ele sempre foi manso, sabe o momento certo de falar, o momento certo de ouvir, o momento certo de agir, não se desesperava. Outra verdadeira mansidão que ele traz aqui, já no subtópico 3, é que não revidam aos maus tratos e sofrimentos, não se apressam a emitir juízo. O cara manso, ele para, ele se concentra, ele tem o seu autocontrole, ele não cede às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Esse é um fruto do Espírito essencial para todos nós crentes, para mantermos a unidade na fé, na Igreja de Cristo. Tem mais um ponto aqui, o subtópico 4, que ele fala que a mansidão pressupõe conciliação. Ela transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar os conflitos. Então a mansidão também, ela ali administra a melhor maneira de pacificar onde tem conflitos. Já diferente de muitas pessoas, quando há um conflito, muita gente bota mais lenha, bota mais gasolina e bota mais fogo para que explodam, para que as coisas fiquem piores. Mas o manso não. Com esse espírito de mansidão, ele sabe conciliar, né? Ele busca a pacificação. Quando ele vê que está tendo divisão, ele procura no meio pacificar, buscando a unidade, não a divergência. Ele não fica com sentimento faccioso, ao contrário, ele é conciliador. Então, que esse fruto
que possamos produzir, que possa estar dentro de nós. O outro ponto é o tópico 3, que fala que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E ele começa aqui no subtópico 1, longanimidade, um fruto também do Espírito, que quer dizer paciência, tolerância e constância, também faz parte dessa longanimidade. Nosso comentarista ele traz, em termos gerais, essa virtude significa tolerar bem pacientemente a má conduta dos outros. Paciência, longanimidade é paciência. A gente tem que saber tolerar a má conduta dos outros. Aqueles que começam a lhe agredir, aqueles que começam a lhe difamar, aqueles que se levantam contra você. Você tem paciência e tolera essa má conduta do outro. Você não vai diante dele brigar. Você não vai enfrentá-lo, não, mas você tem paciência, você é longânimo, você não se irrita de maneira fácil. As pessoas tentam te irritar, mas você tem aquela paciência, aquele autocontrole. Outra coisa, paciente na tribulação, isso é muito bom. Como o apóstolo Paulo ensinou, devemos ser pacientes na tribulação. Quando a tribulação vem para nos jogar no chão, para nos desanimar, e ali somos pacientes, ela vai passar, e ela vai passar. Somos pacientes. E Deus é escrito como longânimo e tardio em irar-se. É registrado na Bíblia que Deus é longânimo e tardio para irar-se. Ou seja, ele se ira sim, mas logo quando eu pego contra ele e peço perdão, não. Ele se ira com a humanidade, quando começa a praticar o pecado, tem uma determinada hora que ele aplica a sua justiça. Aí a gente vê muita gente blasfemando. Ah, Deus, o Senhor não faz nada porque ele é longânimo. Ele espera, ele aguarda. Porque também se ele fosse fazer, não sei onde estaremos nós. A sua graça, a sua misericórdia nos alcançou. Mas tem um tempo certo que ele é longânimo, mas tem um momento certo que a ira dele virá. A gente pode ver até em Apocalipse, que depois que a igreja for arrebatada, que a ira de Deus cairá sobre a terra sem misericórdia. Outro ponto, subtópico 2, fala sobre suportando uns aos outros. Temos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como provocações alheias e atitudes carnais, como eu falei há pouco instante. Atitudes carnais e provocações alheias. A gente tem que saber enfrentar isso. Não guardando rancor. Não com, ele falou isso, eu vou repetir e vou falar com ele de novo. Ele falou uma, eu vou falar duas. Não. Nós temos que ser longânimo, paciente, não se irá de maneira rápida. Não, paciente. E sempre também tendo o perdão no coração, que nós vamos falar aqui posteriormente. Então, que possamos aprender a enfrentar esses excessos com longanimidade. Longânimo. Às vezes você vê algum irmão, o irmão falou isso, não se irrite não, seja longânimo com ele. Certo? Outro ponto, para concluirmos, o subtópico 3. O perdão como premissa do amor. O amor é outro atributo divino. É o principal aspecto do fruto do Espírito, que é o amor. Gálatas 5:22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Isso aqui é muito bom. Quando eu amo as outras pessoas, eu trato bem. E para se ter unidade, eu preciso tratar você da mesma maneira que eu gostaria que você me tratasse. Se começarmos a praticar estas virtudes, por certo, seremos viveremos a unidade. Então, a Igreja de Cristo, ela é ela é única, ela não é separada.
Não, e nós fazemos parte desse corpo. Se nós absorvermos essas virtudes, se nós precisamos melhorar a cada dia, irmão, eu já pratico isso, devemos praticar sim, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Mas se porventura tem alguém que não pratica, mas que a gente comece a praticar, mas que a gente comece a exercer essas virtudes e pedir ao Espírito Santo que nos ajude para que possamos aflorar, externar essas atitudes do amor, atitudes da longanimidade, atitudes da mansidão e da humildade. Que Deus, através do Espírito Santo, nos revista com essas virtudes, para que possamos viver em unidade e que Cristo seja sempre o centro. Vivemos unidade o corpo, porque a cabeça é Cristo. Nós não temos o direito de tomarmos uma decisão que foge do controle ou que foge das premissas da verdade. Cristo é a verdade, vivemos a verdade. Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. O corpo obedece o que a cabeça manda. Então, nós obedecemos ao dono da igreja. Nós obedecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Se você puder, compartilhe esse vídeo para com os irmãos, principalmente aqueles que não têm lição, para que ele possa acompanhar. E na escola dominical possamos acrescentar, ajudar ali o professor, tirar dúvidas no domingo próximo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus guarde a sua vida, Deus guarde a sua alma. #vem para Cristo. Um abraço, Pai do Senhor Jesus.